É, pessoal, nessa sexta-feira aí, essa última sexta, chegou alguns títulos novos no catálogo da Netflix, dentre eles o Missão Impossível 2 e o 3, e vocês têm noção que já fazem 20 anos que saiu Missão Impossível 2? Pra vocês terem uma ideia, foi o primeiro filme de ação que eu fui no cinema assistir, saí da minha casa, fui lá assistir o filme. Eu já tinha com uns 10 anos mais ou menos assistido o Missão Impossível, o primeiro, do Brian De Palma, que é um filme dos anos 90, então eu assisti ele na televisão. Eu lembro que foi uma experiência, assim, multissensorial, porque eu lembro que eu nunca tinha assistido um filme de ação no cinema, e esse filme, ele tem uma ação muito, assim, despirocada no final. Os últimos 25 minutos dele, assim, são alucinantes. Eu saí extasiado do cinema, assim. O cinema não era digital antigamente, né, gente? Então não tinha todos esses recursos, essa equalização de som. Então o som era meio estourado. Eu lembro que eu saí até meio surdo do cinema. Tanta explosão, tanta coisa que acontece no final. Ouso aqui, arrisco dizer que esse segundo filme foi o responsável por transformar o Missão Impossível na franquia que ele virou hoje aí. Já tá com 6, tá indo pra 7 filmes aí. E eu acho que o primeiro filme, pelo que você vê ali, que aquele clima de ação, de espionagem, tinha sido pensado para ser um filme só, e a partir do segundo eles deram uma ampliada ali no que viria a ser o Missão Impossível no cinema, e deu start ali, deu a largada aí para todos os outros filmes que viriam depois aí, todos eles protagonizados pelo Tom Cruise. Se tem uma coisa mais anos 2000 nesse filme, é a trilha sonora, a começar que eles pegaram o tema clássico de Missão Impossível e entregaram pro Limp Bizkit, ou seja, no auge do New Metal nos anos 2000, o Limp Bizkit ficou responsável aí pela trilha sonora, e foram eles que gravaram o tema de Missão Impossível 2, que ficou eternizado aí nos álbuns desses artistas aí e na internet ali nos próximos anos, mundo afora. Outra marca registrada desse filme é que ele é um filme dirigido pelo asiático John Woo, que era um cara que era especialista em fazer cena de ação naquela época, né? Hoje, reassistindo o filme, eu reassisti ele de novo para gravar esse vídeo. Você percebe ali, eu vou fazer um breve comparativo com o cinema dos anos 2000 de ação e o cinema dos anos 2020 de ação. Ou seja, você percebe pela linguagem cinematográfica do John Woo, que é uma ação que é feita, tem muito corte. Você percebe assistindo o filme que ele corta e bota uma câmera lenta. Corta. Bota uma câmera lenta. O final desse filme tem 25 minutos. Se tirar toda a câmera lenta que ele usou no clímax desse filme, acho que daria uns 10 minutos de filme. Porque o homem que gostava de usar câmera lenta pra filmar ação e pra trazer aquela carga dramática e tal. Nossa, tem muita câmera lenta. Uma coisa que, se você assistir Resgate ou você assiste John Wick, você percebe a diferença gritante, principalmente no que diz respeito às sequências de ação. Você percebe que, diferente dos anos 2010, né, a moda dos filmes do Jason Bourne, que é aquela câmera toda tremida, toda chacoalhada, não dá pra entender nada do que tá acontecendo. Nesse caso do John Woo, ele fazia muitos cortes em sequência, ou seja, ele filmava a mesma cena de vários ângulos diferentes, e ele sempre começava ou terminava a cena com uma câmera lenta. Já você assistindo o John Wick ou assistindo o Resgate, esse filme novo da Netflix, você percebe que eles estão filmando com planos mais abertos, ou seja, para você entender melhor e você ver melhor como o filme foi bem coreografado. Ambos esses filmes foram dirigidos por dublês, ou seja, então eles capricharam, para valorizar a ação do filme no que diz respeito às cenas de luta, eles abrem o plano e você consegue ver que são sequências de luta mais longas, ou seja, não é uma ação que tem tanto corte, para te deixar confuso e deixa até um pouco atordoado. Vocês assistirem o Missão Impossível 2, vocês vão entender bem o que eu tô falando. O elenco, pessoal, que é encabeçado pelo Tom Cruise aí, tem também a Tandy Newton, né, que é o par romântico dele, que vocês devem conhecer pela série Westworld. Tem o Ving Rhames aí, que volta interpretando o Luther Sticker ali, que é o parceiro ali do Ethan Hunt, né, do personagem do Tom Cruise. Tem muitos outros nomes, como Brendan Gleeson. Tem também o Richard Hertzburg, que ficou conhecido ali por muitos filmes dos anos 2000. Também tem uma pontinha ali do Dominic Purcell, que ficou conhecido pela série Prison Break, né? E olha só, o caso curioso desse elenco aqui é o Dougray Scott, que ele foi, ali em 1999, escalado para ser o Wolverine dos filmes dos X-Men. Só que, como era um projeto tão arriscado, tão complicado pra Fox, e eles não faziam ideia se ia dar certo ou não, o Dougray Scott, pra fazer o vilão do Missão Impossível 2, ele recusou o papel dele de Wolverine nos cinemas, olha só. E quem pegou depois desse papel foi o Hugh Jackman, como vocês bem sabem, e foi ali por 17, 18 anos o Wolverine dos cinemas, hein? Eu acho que se o Dougray Scott pudesse voltar atrás, eu acho que ele teria tomado uma outra decisão. Então é isso, pessoal, você que pegou a época, acho que vale a pena você dar uma assistida de novo para fazer o comparativo com o que anda saindo de cinema de ação ultimamente. Você que é novinho, você que não pegou essa época, dá uma assistida nos primeiros filmes do Missão Impossível, principalmente no segundo, que você vai ter ali um enlatado, você vai ter o exemplo perfeito do que foi o cinema de ação
pós-Matrix, ali todo mundo de preto, de roupa preta, de couro, todo mundo de óculos escuros. Você vai ver Limp Bizkit comendo solto, New Metal. Você vai ter ali um pacote, um presente do que foi os anos 2000 aí no cinema. Não deixe de acompanhar os vídeos do Sessão 7 aqui no IGTV, segue o Sessão 7 nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, e logo a gente volta com mais curiosidades, mais novidades de cinema e cultura pop para vocês. Falou pessoal, tchau, até os próximos!